Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal e mais uma vez estamos aqui para comentar um assunto polemiquíssimo. O que você acha da Santa Ceia? Como você vê os utensílios, a forma como ela é feita? Como você julga isso tudo? Você acha que está certo? Você acha que está errado? Isso é uma polêmica, isso é muito discutido em algumas igrejas. E hoje eu vou falar para vocês. Eu fui de uma igreja por muitos anos, fui criado dentro dessa igreja. Essa igreja é chamada Casa de Oração. É uma igreja tradicional, uma igreja do estilo assim para velho. Na época em que eu participava dessa igreja, ela era uma igreja estilo para velho. Só que era uma igreja também que tinham bastante... Eu gostava muito dessa igreja, tá? Eu gosto muito deles, tenho muitos amigos de lá, são irmãos em Cristo. E assim, uma coisa que me chamava muita atenção, que eu gostava demais dessa igreja, eles faziam movimento jovem, então se juntava, confraternizava. Tinham as épocas do ano em que eles traziam gente de fora, fazia aquele congresso. Aí tinha EBF, Escola Bíblica de Férias, todo mês de junho, né? Fazia-se Escola Bíblica de Férias e trazia aquela criançada e tal, aquele negócio muito gostoso. O meu pai entrou para essa igreja, gostou demais, começou a trazer crianças da rua. Para você ter uma noção, olha como começou o negócio. O meu pai pegava caminhão, enchia a carroceria de criança e levava, mas na época a polícia fazia vista grossa. Meu pai lotava a igreja de criança e a gente cresceu, meus irmãos, crescemos então nessa igreja e juntamente trabalhando no ministério infantil. Eu gostava demais, gostava. Até a gente começar a ver política. Então, veja bem, gente, toda igreja, ela é boa, toda igreja é perfeita, até você entrar no meio da política. A politicagem dentro da igreja é a pior coisa que tem, gente. O farisaísmo, sabe? Quando você começa a entrar no meio dos fariseus, no meio da política, isso corrompe as pessoas. É por isso que muita gente sai da igreja, por isso que muita gente fala mal das igrejas e se desigrejam e se desviam do caminho de Deus, porque se desiludem com as pessoas por conta da política. E eu vou falar uma coisa que eu já falei em outros vídeos. Se você por acaso saiu ou quer sair da sua igreja por conta de algo que alguém fez, por conta da política, de qualquer coisa, você nunca esteve na igreja por conta de Cristo. Então presta muita atenção. Toda igreja tem política, toda igreja tem suas falhas, toda igreja tem seus erros, mas toda igreja que prega a salvação por Cristo, essa igreja, ela é uma igreja, tá? Ela é válida. As igrejas são feitas por seres humanos. Seres humanos erram. Então eu não estou aqui para falar mal da casa de oração. Estou aqui para falar de uma brecha ruim na política. Olha bem, eu lembro muito bem quando eu era pequeno, eu me converti lá, me batizei na casa de oração, mas chegou uma época da minha vida como membro lá dentro que eu via política florescendo aos meus olhos e aquilo me deu raiva, me deu ranço de ver o povo brigando por um item da ceia. E deixa eu te falar. Bom, na Bíblia, lá em Mateus 21 e 13, vou ler para vocês aqui, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Então, quando Jesus está falando isso aqui, é que Jesus foi para a igreja, ele foi lá na sinagoga, ele viu os cambistas fazendo as coisas lá, vendendo isso, aquilo, que hoje a gente vê, né? A rosa ungida, o sal, a vassourinha, o pano que o pastor enxuga o rosto, é a fronha, é a foto ungida. É a mesma coisa, tá? São os cambistas. Então, isso eu achei bacana da casa de oração. Eles não tinham cambistas, mas tinha política. Como toda igreja tem.
Toda igreja tem. Quando você vê a panelinha ou a política, tem gente que vê como panelinha, tá? É a mesma coisa, panelinha ou políticas. Você vê aquele grupinho que se isola, aquele grupinho que te deixa de canto porque eles são os bons, porque eles têm dinheiro, porque eles são a turma do lanche depois do culto. Isso é política, tá bom? É politicagem. Por que estão fazendo distinção de você? Então, gente, nunca se esqueça, se você sair por causa disso da igreja, é porque você nunca esteve lá por causa de Cristo, tá? Mantenha o pé firme na igreja. E não faça parte de panelinhas de política, nunca aceite isso. Se você vê um irmão de canto, desiludido, vai lá, abraça ele, diz que ama ele e coloca ele para dentro do círculo de amizade. Mas vamos lá, vamos voltar então para a política que me decepcionou dentro da CO. Lá dentro da CO, num momento de assembleia, sabe o que é assembleia? Assembleia é quando se reúnem os membros para decidir alguma coisa. Naquele momento de assembleia, puseram em pauta a discussão sobre a ceia. Que a ceia deve ser feita com um cálice único, sendo que a gente tinha bandejas com vários cálices. Tem que ser feito com cálice único. E isso foi pauta para uma briga infindável que demorou meses e acabou com a igreja rachada. Metade da membresia foi embora e montou uma outra casa de oração com cálice único. Gente, por quê? Só porque a pessoa leu na Bíblia a passagem no momento da ceia. Porque é assim, virou receita de bolo, né? Na ceia você tem que ler aquela passagem que Jesus pega o pão, parte o pão, pega o vinho, dá o vinho, faz toda aquela oratória. Gente, tem que fazer isso? Tem que ler toda vez essa passagem? É uma regra, Jesus falou, olha, toda vez que comerdes e beberdes, a Santa Ceia, papapá, pega a Bíblia e lê isso aqui, e leia o que eu estou fazendo agora. Jesus não falou isso, gente. Pode ser só um comentário. Você pode ir lá na frente, só fazer uma oração, apresentar os itens da ceia e explicar o que significa. Você não precisa seguir aquela regrinha, mas não. Eu fiquei muitos anos na casa de oração e toda ceia, todo domingo tem ceia, toda ceia é lido a mesma passagem. Agora eu não sei, mas na minha época era. Já tinha até decorado a passagem. Então toda ceia, quem fosse lá partir o pão tinha que pegar a Bíblia, ler essa passagem, porque Jesus mandou ler, né? Jesus falou, pega a Bíblia e leia. Aí lê a passagem. E daí uma das pessoas que leram a passagem falou, opa. Jesus pegou o pão e pegou um cálice, ele não pegou vários, então tem que ser cálice único. E começou essa briga infindável. E, gente, é besteira. Sabe por quê? Porque Jesus não usou o cálice como representação da ceia. O cálice não significa nada. O vinho significa o sangue e o pão significa o corpo. E o cálice? O que significa o cálice? Então não importa se vai beber no bico da garrafa, se vai beber na jarra, se vai beber no copo, em vários copos, se vai derramar na mesa e todo mundo vai lamber. Não importa, porque o que importa é a figura do sangue de Cristo sendo representada pelo suco de uva ou vinho. Outra briga intrigante que fizeram nessa mesma assembleia. Tem que ser vinho, não pode ser suco de uva. Tem que ser vinho, porque Jesus pegou o vinho, não pegou o suco de uva. Meu Deus do céu, o que é o suco de uva e o que é o vinho? A única diferença é que um fermentou e o outro não. Não vêm ambos da mesma fruta? Seus hipócritas. Não é isso? Agora vamos lá. Vamos seguir para o passo em que a gente está tirando gente do mundo e não quer que elas voltem para o mundo. Imagina que uma pessoa que se converteu está participando da ceia e quando ela era do mundo, ela era alcoólatra. Pense nessa ocasião, você servindo o vinho, a bebida alcoólica para a pessoa, isso não vai aflorar nela o sentido de querer voltar a beber álcool? Então, isso não é um assunto discutido. Para ser discutido, gente, isso é um assunto, é para você pensar e seguir a lógica. Bebe suco de uva na ceia. Mas não. A cambada de fariseu queria que fosse vinho, porque Jesus pegou o vinho. Jesus pegou o vinho, tem que ser vinho.
Mas por que tem que ser vinho? Não pode ser o suco da uva? É a representação, podia ser um suco de uva. É a representação do sangue, entendeu? Não pode ser um suco de uva, de uva verde, porque tem que se representar sangue, né? Não os glóbulos brancos, né? A plaqueta. Mas vamos seguindo. E outra, por que tem que ser cálice único? É uma briga desgraçada, né? A pessoa falou tem que ser cálice único porque Jesus pegou um cálice. Vamos pensar pelo lado da pandemia que a gente está hoje? Se a gente usasse cálice único hoje, não seria um motivo para estar espalhando essa doença? E uma pessoa que tem hepatite, como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Naquela época, tinha gente com hepatite? Eu vou espalhar hepatite para todo mundo só porque Jesus mandou num cálice único? E Jesus nem mandou num cálice único. Nem fala que ele pôs num cálice único, fala que do meio daquele banquete, ele pegou duas figuras representativas ali, ele pegou o vinho, não fala que ele pôs num cálice. Provavelmente ele pegou a garrafa de vinho, o odre, e falou, gente, isso aqui é o meu sangue. Tacou no copo dele, foi passando e todo mundo foi tacando no copo dele. Não fala, Jesus mandou fazer isso. Entende? Então esses e muitos outros tipos de politicagem dentro da igreja afastam pessoas. E isso é inútil, isso é farisaísmo, é hipocrisia. O que salva a gente não é a graça? Você sabe que o que mais Jesus combateu aqui nessa terra foi a hipocrisia. Os fariseus, eles tinham regra para tudo, regra para comer, tem que lavar o braço 7 vezes. Eles tinham regra para tudo. Só que Jesus veio, cumpriu as leis e nos trouxe a graça. Então, se você segue a sua vida cumprindo leis, você vai ter que se esforçar muito mais para ser salvo, porque é a graça que salva agora. Entendeu? Não é mais o cumprir leis, porque senão você vai querer se orgulhar disso. E Jesus falou, é por mim, agora é pela graça que sois salvos, para que você não se orgulhe, para que você não tenha esse negócio de falar, não, tô cumprindo, eu sou santo, eu busco, eu jejuo 2, 3 vezes por semana, que nem os fariseus, eu jejuo 3 vezes por semana, eu oro em praças públicas, eu dou o dízimo de tudo quanto eu tenho, eu lavo minha mão, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não traio minha esposa, eu não olho para vizinho, eu faço isso. Então você é tão santo dentro dessa casca de hipocrisia sua, que até na hora da ceia, você acha que você está fazendo certo tomando num cálice o vinho alcoólico e comendo o pão e tal. E Deus não está olhando para isso, meu lindo. Deus está querendo olhar para o seu coração humilde, de servo, e simplesmente obedecendo Ele, entendeu? Não vem com essa casca de hipocrisia de fariseu querer meter o bedelho na igreja de Cristo, fazendo assim se perderem várias ovelhas. Então, uma coisa que eu aprendi, quando eu saí dessa igreja, eu fui para outra, que também tinha politicagem, que também tinha panelinhas. Eu aprendi uma coisa, todas as igrejas têm isso, mas você não deve deixar pensamentos humanos influenciarem na palavra de Cristo, entende? Então, pouco importa se é cálice único ou vários cálices, ou é no gargalo da garrafa que você vai beber o vinho ou o suco de uva. O que importa é a sua intenção, o que importa é a sua mentalidade com Cristo, entendeu? Agora, que seria importante sim as igrejas adaptarem o modelo de suco de uva e vários cálices, seria justamente por conta de doenças. Olha que coisa interessante. Também seria legal porque na casa de oração eles pegavam um filão e cortavam no meio e todo mundo beliscava o filão. O dinheiro que a gente pega é sujo. Tudo que a gente põe a mão tem bactérias. Tudo. Você vai no banheiro, a pessoa saía do meio do culto, vai no banheiro, tira o negócio pra fora, mija, guarda, mal lava a mão ali, nem com sabão, só passa uma aguinha e enxuga naquela toalha que todo mundo enxuga a mão. É a mesma toalha, todo mundo enxuga a mão. Aí você vai lá e belisca o pão. A bactéria que você passou ali, todo mundo vai pegar. Entende? Então, é uma coisa inútil, é uma coisa insana ficar brigando por essas coisas. E a igreja, na época em que eu estava nessa igreja, ela foi dividida por causa desse debate. Tá? Depois teve mais debates, o debate do véu. Eles brigavam por causa de véu, mulher tem que usar véu.
Só que a mulher ia com um véu desse tamanico na cabeça, que ficava toda hora caindo. A pessoa tinha que ficar equilibrando aquele pires na cabeça e a saia assim, mostrando tudo. Aí vai lá na frente, tocar um teclado, ficar virado para o público. Então, é uma série de politicagens dentro da igreja que acaba com as ovelhas. As ovelhas acabam saindo de lá e pegando ódio de crente, raiva, ranço de Cristo e tudo mais. Olha só, pessoal, o que eu quis trazer com essa mensagem? Quis trazer o seguinte: se você está dentro de uma igreja, lute para ser a pessoa mais honesta possível consigo mesmo e com Cristo, tá? Não faça panelinhas, não participe de panelinhas, não brigue com politicagem e vá na igreja simplesmente para adorar o Deus vivo e para se relacionar com irmãos na fé. Só, entendeu? Se você começar a ver politicagem, faça vista grossa, se afasta, porque senão você vai ficar se dividindo e saindo de igreja para igreja ou até mesmo sair da igreja. Assim como foi na minha época, a igreja se dividiu, muitas pessoas se perderam, muitas pessoas voltaram para o mundo, muitas pessoas abriram outra igreja, por isso que hoje temos milhões de denominações. É por conta de política. Política na igreja é farisaísmo puro, é hipocrisia e Deus não gosta disso. Um beijo no coração, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa mensagem, curte, comenta, compartilha e vamos que vamos. Um grande abraço, até mais.